Olá, minha rede. Eu queria fazer algumas considerações sobre o projeto de lei 1904 e eu quero começar pela leitura de um trecho aqui do livro da Silva Federici, ou Federici, que chama Caliban e a Bruxa. Esse livro é incrível, ele traz uma perspectiva do capital, né? Então, como que as mulheres vêm sendo utilizadas para reproduzir pessoas que vão entrar nessa engrenagem e vão estar produzindo para o capitalismo. E aí, né, como que foram esses movimentos para que os homens se apropriassem disso, e a forma de apropriação deles foi se apropriar do nosso corpo, da nossa imagem, tudo isso que o patriarcado, né, foi criando, esses dogmas, digamos assim, ou esses valores que foram sendo incutidos e tirando a nossa liberdade, os nossos direitos. Então, é interessante que eles falam aqui dos movimentos hereges, né, que se contrapunham aos poderes da igreja e tudo que essa igreja pregava. E aí, num determinado trecho, fala assim: no século XI, foram mais uma vez as mulheres que deram vida aos movimentos hereges na França e na Itália. Nessa ocasião, as hereges provinham dos setores mais pobres dos servos e constituíram um verdadeiro movimento de mulheres que se desenvolveu dentro do marco dos diferentes grupos hereges. As hereges também estão presentes nas crônicas da Inquisição. Sabemos que algumas delas foram queimadas na fogueira, outras foram emparedadas para o resto de suas vidas. E isso aqui, se a gente trouxer para um sentido figurativo, a gente já vê como que essas mulheres são, digamos, emparedadas dentro das suas casas, né, com os afazeres domésticos, os cuidados com as pessoas, etc. Mas naquela época era uma coisa bem mais violenta, né? A mulher era, então, concretada ali, acimentada na parede, enfim, uma coisa inimaginável para mim. Bom, é possível dizer que essa importante presença das mulheres nas seitas hereges foi responsável pela revolução sexual desses movimentos? Ou devemos assumir que o chamado ao amor livre foi uma manobra masculina para ganhar fácil acesso aos favores sexuais das mulheres? Nossa, isso tem tanta relação com os dias de hoje, né? Essas perguntas não podem ser respondidas facilmente. Sabemos, entretanto, que as mulheres tentavam controlar sua função reprodutiva, já que são numerosas as referências ao aborto e ao uso feminino de contraceptivos nos penitenciais. Então, assim, a gente está falando do século XI, 1000 e alguma coisa, né? E as mulheres tentando tomar poder sobre os seus corpos e usando esses artifícios, provavelmente em questões que não vale, acho que, a ninguém julgar, né? Pode ser um estupro, pode ser uma violência, pode ser algo que ela não queria, enfim. De forma significativa, em vista da futura criminalização dessas práticas durante a caça às bruxas, designavam seus métodos contraceptivos como poções para a esterilidade ou maleficia, e se propunha que eram as mulheres que os usavam. Na Alta Idade Média, a Igreja ainda via essas práticas com certa indulgência, impulsionada pelo reconhecimento de que, por razões econômicas, as mulheres podiam estabelecer um limite para suas gestações. E aí isso estava mencionado ali no decreto, que era um escrito de um bispo, no ano de 1010, ali, válido até 1010, né? Então, era estipulado que as culpadas fizessem penitência durante 10 anos, ou seja, elas não deixavam de ter uma penitência, mas isso era considerado que elas tinham essa prática, né? Mas também se observava que haveria diferença entre a ação de uma pobre mulherzinha motivada pela dificuldade de prover a sua própria alimentação e a de uma mulher que busca esconder um crime de fornicação. Então, assim, já fazia uma diferenciação, né? Que a mulher não tinha o direito de ter prazer e tal, ou de ter relações que não fosse dentro do casamento. As coisas, no entanto, mudaram drasticamente logo que o controle das mulheres sobre a reprodução começou a ser percebido como uma ameaça à estabilidade econômica e social, tal como ocorreu no período subsequente à catástrofe demográfica produzida pela peste negra, a praga apocalíptica que, entre 1347 e 1352, destruiu mais de um terço da população europeia. Ou seja, eles ficaram sem pessoas para poder trabalhar para o capitalismo, e aí, enfim, tem toda uma outra questão. Bom, agora voltando para os dias atuais, né, o que eu acho que é importante a gente pontuar. Primeiro, os abortos tardios, eles são minoria entre as interrupções de gestações no Brasil. E as meninas, qualquer menina abaixo de 14 anos que teve uma relação sexual é considerado um estupro, tá? Ponto final, porque um menor ele não tem capacidade de tomar essa decisão se ele quer transar ou não, né? Então isso já é considerado pela lei um estupro, porque é uma pessoa menor de idade, ela não tem essa capacidade de analisar tudo que é necessário para tomar essa atitude e ter uma relação sexual. Então, assim, não existe consentimento em uma relação sexual com criança. Os números gritam, e são do anuário dos dados da Segurança Pública, de Violência de Segurança Pública de 2021. Ou seja, 60% das vítimas de estupro no Brasil têm menos de 13 anos. Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2021. Eu fiz até 1000 posts sobre isso. Nesses casos, o aborto se enquadra em 2 casos previstos pela lei, ou seja, é um direito já previsto pela lei que a galera tá querendo mudar, retroceder, né? Que é o risco da vida da mãe. Então, assim, o corpo de uma criança não tá preparado nem para gestar, nem para parir, então ela pode morrer, ela pode ter consequências pro resto da vida, ela vai ter, provavelmente. Na prática, no entanto, o procedimento chega a poucas que engravidam após esse abuso. Menos de 100 meninas por ano têm o direito de fazer o aborto, que é previsto na lei. E a gente já viu aí em outros posts e dados que isso está em cerca de 100 municípios, sendo que a gente tem 5.000 municípios no país. Então, isso se contrapõe a um outro dado muito relevante da realidade, que é o dado de que 26 meninas menores de 14 anos têm filhos todos os dias no Brasil. Então, assim, a gente tem 100 meninas por ano usando o direito do aborto previsto pela lei, e a gente tem 26 meninas todos os dias tendo filhos. Ou seja, não utilizando esse direito
por inúmeras razões, e eu acho que esse é um dado alarmante, né? E aí eu trago as palavras da diretora executiva da Intercept Brasil na newsletter, que é incrível acompanhar esse veículo, importante demais a gente apoiar essas mídias independentes, onde a Tatiana Dias, ela fala o seguinte, o título da newsletter é Suportamos mais um pouquinho dessa vez, que foi a mesma manchete utilizada quando aquela juíza de Santa Catarina proibiu a menina, eu não lembro a idade da menina, mas foi um caso super famoso de que ela proibiu a menina porque ela já estava acima de 20 semanas, e aí vira toda uma questão, então assim, é o mesmo título, e ela fala assim, precisando resistir sozinhas a cada investida misógina do Congresso, que instrumentaliza os nossos corpos para capitalizar politicamente e podendo contar muito pouco com os outros poderes. Então, assim, esse aqui é um resumo da newsletter que traz uma série de reflexões ali, né, sobre como que essa pauta é usada para o Congresso não só fazer um teste de quanto ele tem, né, quanto a maioria está ali tendo força politicamente, e mais uma vez usando a nossa pauta, usando o desespero que a gente fica com relação a esse retrocesso, né? E eu vou colocar aqui no Drive e na legenda também um documento do Ministério Público Federal que fala desse direito adquirido e como que se pode acessá-lo. Eu tenho uma pasta aqui, uma pasta no Google Drive com vários documentos que eu compartilho aqui com a rede, é uma pasta aberta para que vocês possam consultar esses documentos que são referências dos meus vídeos, e eu vou colocar lá esse passo a passo para quem precisar acessar esse direito.